Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham também pelas redes sociais. E hoje eu vou fazer uma entrevista das mais adoráveis deste 2021 e com certeza dos próximos 3 anos aqui. Eu tenho a honra e a satisfação de conversar, acima de tudo, com esse grande artista e meu grande amigo, Eric Busoni, que acaba de assumir a Secretaria de Cultura de São Caetano do Sul, nomeado pelo prefeito José Auríquio Júnior. Primeiro, Eric, muito obrigado por atender o pedido da entrevista e parabéns por assumir esse desafio que a gente sabe que não vai ser nada fácil. Olá, Joaquim. Olha, eu que agradeço a primeira vez que eu tô falando depois de ter assumido. Sei que vai ser um desafio, mas a vida é feita de desafios, né? Estou aqui para vencer mais esse. E para quem já faz teatro há tantos anos, está com a Companhia da Matilde já há 18 anos, né? Que ela tem 18 da companhia? Isso, exatamente, é isso. Ela chegou na maioridade. Para quem faz teatro, enfrentar uma Secretaria de Cultura com as questões até burocráticas que aparecem, que eu acho que é o que mais pega, né, nisso aí, é fichinha. Você vai tirar de letra tranquilamente pela sua competência, pela sua formação, por tudo que a gente admira em você como ator, como diretor, como produtor cultural, que a gente já vem falando há alguns anos. Mas, com certeza, você deve estar com um monte de projetos em mente aí, você que conhece tão bem a cultura de São Caetano do Sul. Dá para adiantar o que você está pensando em fazer fervilhar aí? Olha, vou ser sincero que a gente tem um monte de coisa na cabeça, né? Principalmente quando eu passo essa ideia de gerir a Secretaria de Cultura, vem um monte de projetos, ideias, desafios, vontades, mas na hora H mesmo, né, Joaquim? Vamos ver o que é possível, o que é viável, até porque a gente sabe que não é um momento fácil, né? Estamos aí, se Deus quiser, prestes a sair dessa pandemia, nesse momento pós-pandêmico, entender o que é possível, o que é viável. Sei que existem dificuldades financeiras, ao mesmo tempo, as dificuldades financeiras da falta do recurso na secretaria e as dificuldades financeiras que a esmagadora maioria dos artistas ou das pessoas ligadas à economia criativa passaram por enfrentarem essa pandemia, onde a esmagadora maioria foi obrigada a ficar parada. Sem dúvida. Então, pode tocar, teve algum problema? Não, tranquilo, tranquilo. Deu uma paradinha só no microfone, mas a gente continua, sem problema. Então, a ideia hoje, o primeiro dia que eu tive para conversar já com alguns da equipe, não sei se a equipe permanece completamente a mesma e de que forma vai ser isso, mas deu para a gente pincelar um pouco e, se der tudo certo, a linha que eu quero seguir é exatamente a linha não só de... É uma cidade pequena, né? São Caetano é uma cidade pequena, então, às vezes, as pessoas confundem a Secretaria de Cultura com uma produtora cultural, como se a Secretaria tivesse a obrigação de produzir cultura. E é natural essa confusão. E a nossa ideia, e a gente já começou conversando isso, é exatamente o inverso disso. O que nós precisamos como a gestora da cultura pública viabilizar a condição para que os artistas produzam mais, né? Para que as pessoas ligadas à cultura, para que os ativistas culturais, para que os produtores culturais tenham possibilidade de produzir mais, de circular mais, de realizar mais. Então, é lógico que é um embrião ainda, porque a gente só conversou hoje, eu nem fiquei o dia todo lá, são uma série de questões que a gente está resolvendo ainda, mas a proposta é que a gente consiga desenvolver programas, projetos e propostas, dando mais condição ao artista dele realizar suas ações. E que a gente, como que eu posso dizer, que a gente esqueça um pouco somente o lazer e o entretenimento, que também faz parte da cultura, mas que a gente consiga
da possibilidade de viabilizar condições de o artista também poder voltar ao seu histórico e ao que ele precisa fazer, também no âmbito da pesquisa, também no âmbito do estudo, da realização, não só do entretenimento, e sim da sua obra, da sua vocação e do seu, como que eu posso dizer? A gente diz que o ator ele está ligado ao ofício, né? Não só o ator, mas o artista, ele tem o ofício da execução da Sim, arte, que nem sempre é só um entretenimento, que às vezes é uma provocação, que às vezes é uma, como que eu posso dizer? É uma identificação das mazelas da própria sociedade, né? Nem sempre isso vem como simplesmente a cultura e o lazer, né? sim, sem E, dúvida. e é difícil, fundamentalmente, numa cidade como São Caetano, que é uma cidade, como eu disse, é uma cidade pequena, mas é uma cidade extremamente bem estruturada, é uma cidade onde a gente tem condições, é uma cidade onde as pessoas têm educação. Então, não é simplesmente o ofício do artista na função do entretenimento, e isso é muito fácil da gente confundir. Correto, é verdade. Então, a primeira conversa hoje foi da gente entender como é que a gente pode desenvolver esses projetos, esses programas nessa linha, né? Na linha de que o artista produza e não fique à mercê, ou não fique preso Dependente, simplesmente. né? Dependente do poder público. O poder Isso, e não fique preso. público, Que a gente possa, deixa eu ver se eu consigo me explicar, que a gente possa estimular, que a gente possa apoiar, não sei se é essa palavra, incentivar, mas que não seja somente para uma apresentação, que não seja somente para circulação e difusão cultural. Fundamentalmente nas cidades pequenas, e eu sei porque eu vivo em São Caetano há muitos anos e trabalhei como artista na cidade há muitos anos, às vezes a gente esquece desta pré-produção que é necessário realizar, da pesquisa que o artista precisa realizar, da produção que ele precisa realizar, muito antes da gente simplesmente circular, da gente ter apresentações nos parques, por exemplo, ou apresentações nos teatros, mas esse anterior que é muito difícil para a classe, e eu já passei por isso, e que às vezes é também difícil do poder público e até da comunidade, do cidadão compreender que o artista necessita. Consegui me fazer entender? não, não, claro, claro. Inclusive, eu percebo isso quando você fala que teve uma conversa com a equipe, você nem sabe quem vai ficar ou não, até porque eu participei da entrevista coletiva do prefeito logo após a transmissão do cargo, né? E a gente perguntou para ele, nessa entrevista coletiva, que ele não tinha ainda dado os nomes dos comandantes aí das autarquias, e aí envolve áreas que estão sob seu comando, que é a Fundação das Artes, Fundação Pro Memória, essas coisas todas que a gente. Ele mesmo falou que ainda não sabe, ele deve conversar com você mais para o começo do mês, aí mais para frente, saber trocar ideia. Então não está tudo definido. E além disso, quando você fala, você que é formado pela Fundação das Artes, né, que conhece bem a história disso, é quando você fala dessa questão da pesquisa, do estudo, então, passa pelas condições que são dadas numa entidade histórica como é a Fundação das Artes, a Fundação Pro Memória, que ele mesmo citou no discurso, que vai ter a incumbência, inclusive, de analisar historicamente esse um ano de pendenga judicial em que o presidente da Câmara ficou prefeito. Quer dizer, tudo isso, esse debate que é presente e que a cultura tá muito atuante nisso tudo, ela vai fazer parte desse dia a dia, né? Que acho que é mais ou menos isso, né? Exatamente. Até porque as pessoas confundem às vezes, né? A gente fala de cultura, já vem direto na cabeça das pessoas o teatro, a música, a dança, as artes plásticas, literatura, diversidade cultural, audiovisual, enfim. Mas antes disso, a cultura tem a ver com a identidade cultural do município, né? As questões tradicionais do município, e passa muito por isso. A Fundação das Artes, poxa, ela tem 53 anos
de atividades ininterruptas na cidade, não é? Tem uma história por trás disso, onde fundamentalmente se desenvolve o que eu estava dizendo da pesquisa, do estudo, da formação, da provocação. Então, eu ainda não saber quem fica, quem dirige essa instituição, de fato, é complicado. Não só a fundação, porque nós temos a Fundação das Artes, como você bem disse, a Fundação Pro Memória, mas nós temos também a Escola Municipal de Bailado, que é histórica na cidade, que tem mais de 50 anos na cidade. Nós temos a Estação Cultura, de onde eu vim, que eu coordenei lá o ano passado todo, e nós conseguimos revitalizar completamente aquele espaço. Aquele espaço volta a ser um centro cultural atuante e em condições de uso para a comunidade e para a população. Então, quem coordena aquele espaço também é de fundamental importância. Ele me deixou muito à vontade na primeira conversa para a gente entender quem serão essas pessoas, mas fundamentalmente vem principalmente dele essa proposta. Deixou claro que quer me ouvir, que nós decidiremos juntos, mas eu preciso aguardá-lo. Então, tem algumas coisas que a virada do ano também, né? A Liana Croco, que estava gerindo a cultura da cidade, fez um trabalho muito legal, um trabalho fantástico. Logo, inclusive nesses últimos 6 meses que a gente pôde voltar a frequentar algumas atividades, né? Ela teve atividades nos parques, atividades na Kennedy, atividades culturais ao ar livre, que foi de fundamental importância. Isso sobrecarregou um pouco a equipe, então muitos estão de férias, porque, como trabalhamos na cultura, as atividades acontecem aos finais de semana. Então, a gente precisou dar, né, a gente tinha um pessoal com banco de horas, tem um pessoal com férias para pegar e tudo mais, então eu nem consegui conversar com todos ainda. A gente tem acho que são dificuldades naturais, mas que eu vou precisar ter, apesar de eu estar ansioso, vou ser sincero, eu vou precisar ter paciência e tranquilidade, bom senso e discernimento para aos poucos ir resolvendo todas essas questões. Sem dúvida nenhuma. Agora, o que me chamou a atenção, inclusive no discurso do prefeito, na transmissão do cargo, foi ele falar da preocupação dele com os microempreendedores individuais da cidade. E, nesse caso, se encaixam muitos artistas também, esses que você falou aí, que a gente acompanhou e continua acompanhando, que tiveram muitas dificuldades, que não puderam se apresentar, que passaram fome. Eu conheço artistas famosos, inclusive, que chegaram a vender coleções de violões para poder sobreviver nesse período. Você sabe disso. Artistas de teatro que tiveram muita dificuldade. Agora, eu entendo que essa preocupação do prefeito também te ajuda muito a começar a elaborar alguma coisa que permita com que, não que se vá entregar de bandeja verbas para que esse pessoal trabalhe, mas que eles possam voltar a se apresentar com com todas as cautelas, com todos os procedimentos ainda, porque a pandemia não acabou, como a gente falava ontem lá na entrevista, né? Mas eu acredito que, com a tua visão de quem é do meio, de quem é artista, de quem é produtor, de quem é diretor de teatro, isso vai ajudar muito a ter esse diálogo com essa comunidade para que eles encontrem os caminhos necessários para essa retomada, que vai ser lenta, que vai ser gradual, mas que vai se conseguir fazer, não? Você falou num ponto aí bem importante, Joaquim. Bom, a economia criativa no Brasil movimenta 3% do PIB, né? Sim. E nós ficamos completamente parados aí praticamente durante 2 anos. Por mais que a retomada seja gradual, e mais uma vez eu deixo aqui meus parabéns à Liana, que estava à frente da pasta e que começou de uma forma muito inteligente. Ela queria acelerar o processo e começou a desenvolver algumas atividades ao ar livre, nos parques, nas ruas, nas praças, para que o artista voltasse, porque é fundamental que nós tenhamos um retorno. Sabemos que ele será gradual, sabemos que ele não é a curtíssimo prazo, como precisaria, porque, como você muito bem disse, existem diversos artistas que passaram muitas dificuldades e eles precisam voltar a trabalhar, porque
é a função deles, é a profissão deles, é o ofício deles. Então, a gente precisa ser muito astuto e inteligente nesse momento e agir de forma estratégica para que a gente consiga retornar, para que eles consigam voltar a trabalhar, para que a gente tenha segurança, né, nas questões dessa pandemia que não acabou completamente ainda, e para que a população também esteja segura, mas que tenha a opção de lazer, de entretenimento e de cultura e de, enfim, de pesquisa, nesses próximos meses, né? É fundamental. E a Secretaria de Cultura ela vai ter que atuar de forma muito sensata nisso, né? Muito consciente nesse aspecto. Eu penso que foi o que eu conversei hoje com eles, que a gente precisa, de forma muito criativa, nós precisaremos ser cautelosos, seguros, mas de forma muito criativa e entender possibilidades para que isso aconteça brevemente, porque eles estão precisando, né? Com certeza. Os artistas estão precisando muito, e por uma série de questões. Óbvio que a financeira é a mais urgente, emergente, mas até por uma questão de saúde mental, né? A Olha, gente precisa eu vou te voltar. dizer, como alguém que está do outro lado, né? Como alguém que é frequentador de teatro, de cinema, de espetáculos musicais, nós também, o povo, estamos precisando das artes mais do que nunca, porque É as verdade. artes são fundamentais. Um belo espetáculo de teatro, um belo filme, uma bela apresentação. Eu lembro que no finalzinho de 2019 eu conversava com os meninos lá daquele trio de jazz, lá da Fundação das Artes, que é espetáculo Sei. que apresentavam às segundas-feiras à tarde. Eu falei, eu vou uma segunda-feira à tarde gravar com vocês, porque eu fiz uma gravação com eles muito rápida naquele Natal no Parque Chico Mendes, né? Sim. A cantora espetacular, que me foge o nome dela agora, que queria lembrar o nome, mas canta muito. E olha, acabei de falar isso, logo veio a pandemia, a gente não conseguiu, ainda estou devendo essa gravação, não para eles, para mim mesmo. Eu quero gravar com esse pessoal, né? Então tem muita coisa, orquestra sinfônica, né? Da Fundação das Artes, também, que é espetacular, de São Caetano, muitos espetáculos que devem vir. E eu acredito que você vai conseguir também reativar muitas parcerias que foram importantes, com empresas Com privadas, com certeza. o Shopping Center, com o SESC, que tem um trabalho fantástico também em São Caetano do Sul. Eu acho que isso você tem na mão aí para dialogar, para conversar e para buscar essa criatividade aí, né? Com o SESC, a gente já abriu o diálogo, dando tudo certo. Em primeira mão aqui para você, dia Opa, 29 de janeiro, teremos uma atividade em conjunto na Estação Cultura, que é que um bom. espaço grande, amplo, ao ar livre. É um sábado, vai acontecer o dia todo, então isso já está agendado, a gente só está ali afinando as últimas tratativas para que a gente volte a realizar já uma ação em conjunto com o SESC. Mas você está coberto de razão. E como você muito bem disse, não só para os artistas, obviamente que eles precisam voltar a trabalhar para eles continuarem a viver, continuarem a pagar suas contas e tudo mais. Mas para a comunidade, né, para a gente, para a população, para o indivíduo, enfim, fundamental. Não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida. E tenho certeza de que, conhecendo como eu te conheço, conhecendo o teu trabalho, eu lembro de uma entrevista que nós fizemos falando daquele teu trabalho do Shakespeare, das 29 obras, que foi maravilhoso. Uhum. Então, tudo aquilo que é muito bom, conhecendo a tua capacidade, a cultura de São Caetano está em boas mãos. Infelizmente, o tempo de televisão é implacável. Eu falei que a entrevista demorava 15 minutos, já passaram 16. Mas eu ficaria mais algumas horas falando de teatro, falando de Shakespeare. A gente vai voltar a falar mais vezes. Eu já te agradeço Vamos sim. porque você me deu uma notícia em primeira mão, e jornalista gosta disso, a gente vive disso. 29 de janeiro estaremos lá, né, Isso. acompanhando esse trabalho. Eu também tenho uma relação muito boa com o pessoal do SESC e estou sempre divulgando todas as atividades deles aqui. Então, a gente vai. Se você tiver algo que você queira acrescentar, falar, fique à vontade. Como você falou, o tempo é implacável, né? Passou, desculpa aí, desculpa, Não, Joaquim, mas bom,
Hoje foi meu primeiro dia, eu estou completamente à disposição. É um prazer sempre conversar com você. Você me apoiou diversas vezes, né? Como sociedade civil, ali como artista, agora estou do outro lado do balcão, mas estou aqui à disposição e vou, o mais rápido possível, juntar todos da equipe e a gente começa a trabalhar assim que possível. Vou tentar acelerar o processo. A gente já tem essa data de 29 de janeiro no radar, mas quero tentar adiantar algumas outras coisas, porque eu sei da condição que diversos artistas passam na cidade e eu sei fundamentalmente da necessidade deles, da utilização dos espaços públicos, né? Deixo aqui claro a todos os artistas, a Estação Cultura está aberta, ela não fecha. A gente ainda tem amanhã atividades lá, a partir do dia 3 está aberta. Todas as salas estão funcionando, o estúdio funcionando, tudo para os artistas que precisarem ensaiar, pesquisar, enfim. A Estação Cultura está à disposição de todos e nós na secretaria trabalhando ali para o mais rápido possível a gente colocar tudo de volta e tentar normalizar esse momento terrível que a gente passou. Legal. Maravilha. Eric, obrigado mais uma vez e até breve, porque a gente vai falar logo. Vamos sim. Joaquim, é sempre um prazer. Qualquer coisa me liga e vamos que vamos. Estamos juntos. Eric Busoni, secretário de Cultura de São Caetano do Sul, que deu a sua primeira entrevista aqui depois da posse para a gente, nos deu esse privilégio, falou com você.